Olá a todos, meu nome é Matheus Germano e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a minha personalidade africana escolhida. E a personalidade que eu escolhi foi uma escritora chamada Paulina Chiziane, que foi pioneira no lançamento de romances no país de Moçambique. Mas antes de falar um pouco sobre o romance que eu escolhi dela, eu vou falar mais sobre dados biográficos, sobre o local de seu nascimento, a sua formação acadêmica e o caminho que ela percorreu até para que ela chegasse a produzir e lançar os seus romances que ela continua lançando até os dias atuais. Bom, Paulina Chiziane, ela nasceu no dia 4 de junho de 1955, na cidade de Maputo. Maputo é a capital de Moçambique, Ela nasceu e cresceu nessa cidade, junto com sua família, E junto com sua família ela aprendeu 2 idiomas originários de Moçambique, o idioma Chupé e Ronga. E durante sua infância ela entrou em uma escola católica só para meninas, e nessa escola ela aprendeu a falar português. Passando mais o tempo, ela concluiu seus estudos nessa escola católica, ela ingressou em uma faculdade em Moçambique, e nessa faculdade ela decidiu se dedicar aos estudos de linguística. Porém, ela não chegou a concluir os seus estudos, Ela deixou a faculdade e mais futuramente, na sua juventude, quando ela estava por volta dos seus 20 anos, ela acabou se filiando ao grupo Frelimo. O Frelimo é o grupo Frente de Libertação de Moçambique, Esse grupo, essa organização, eles lutavam pela independência do país, que estava sob a colonização de Portugal. E esse grupo ele foi muito importante para o país, não só por essa questão de independência que o país estava lutando, mas também pelo grande protagonismo da mulher, que a mulher possuía nesse grupo, Também foi muito importante para o avanço do feminismo em Moçambique, e também foi muito importante para a inclusão da mulher na sociedade moçambicana, que é uma sociedade bastante machista. A própria Chiziane fala que ela aprendeu a arte da militância enquanto estava no grupo Frelimo, que ela saía às ruas à noite para distribuir panfletos e cartilhas sobre a independência do país, e por que ser contra a colonização. E ela disse que era muito fácil fazer esse tipo de coisa, porque os policiais não davam atenção a ela justamente pelo fato de ela ser uma mulher, Então era muito fácil ela entregar esses panfletos e distribuir essas cartilhas, Porque ela falava que os policiais paravam muitos meninos, mas as meninas eles não paravam justamente pelo fato de que existia um ideário de que a mulher não conseguia fazer nada, de que a mulher não era capaz de fazer nada. Então ela até brinca falando que esse era o lado bom, desse machismo que se existia durante esse período. Após passar, esse longo tempo na organização Frelimo, ela acabou abandonando o grupo por algumas discordâncias que ela estava tendo com os rumos que a organização estava tomando após a independência de Moçambique, Esses rumos, essas discordâncias que ela estava tendo era justamente pelo fato da posição político-econômica que o grupo estava tomando, que ia mais para um lado marxista-leninista, e também, segundo ela, as hipocrisias que eram relacionadas à liberdade econômica da mulher. Então, por causa dessas discordâncias que ela estava tendo com o grupo, ela abandonou o grupo e decidiu se dedicar apenas à escrita e o lançamento de suas obras. E foi no ano de 1984 que ela começou a lançar suas primeiras obras, seus primeiros contos na imprensa de Moçambique. E foi no ano de 1990 que ela lançou seu primeiro romance, intitulado Balada de Amor e Vento, que a consagrou, a primeira mulher de Moçambique a lançar um romance. Balada de Amor e Vento não foi sua única obra, ela também lançou muitas outras, como por exemplo Nikit, uma história de poligamia, O Alegre Canto da Perdiz, e também ela lançou Ventos do Apocalipse e outros diversas obras que ela lançou e até hoje continua lançando. Em 2015, a autora ela esteve aqui no Brasil para participar de uma conferência na Academia Mineira de Letras, e nesse ano de 2021 ela foi vencedora do Prêmio Camões. Muitas pessoas dão um título a Chiziane de romancista, e ela mesma fala que não gosta de que a chamem de romancista, nem ela mesma se considera uma romancista, porque segundo ela, romancista é um termo europeu,
e ela não é europeia, ela é africana. E por causa disso ela não quer seguir padrões e não quer se encaixar em um molde europeu, ela não quer ser criticada pelos padrões que a Europa exige. Ela se intitula apenas como uma contadora de histórias, que conta histórias ao redor da fogueira. Bom, a obra de Paulina Chiziane que eu escolhi para discutir ela foi a obra Ventos do Apocalipse, que foi lançada no ano de 1995. O livro ele apresenta um povoado que vive numa aldeia chamada Mananga, e esse povoado ele está sendo afetado pelos rumores da guerra, os rumores constantes da guerra, que a guerra está chegando à aldeia deles, e também está sendo afetado pela seca, né? Porque como não chove mais na região, eles não têm como cultivar os seus alimentos, né? Então a alimentação deles está se tornando cada vez mais escassa. O livro é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Na primeira parte, a gente é apresentado, né, ao povoado de Manega, como é que essas pessoas vivem, e também é apresentado aos personagens principais, né, os protagonistas. Os personagens que mais se destacam são Minossi, que é casada com Sianga, que tem uma filha chamada Wishene, né, a filha de Minossi e Sianga. E Wishene tem um caso secreto com Dambuza. Dambuza é um homem pobre que vive ao redor da comunidade, que não tem nenhum bem, não tem casa e que vive de forma livre e não possui bens, não tem nada. E eles possuem esse relacionamento secreto justamente pelo fato de ele ser pobre, né? Porque ele não teria nada para dar em troca da mão do Wishene, né? Bom, ao decorrer da primeira parte, a gente vai vendo, né, a forma precária, mais precária que os habitantes de Mananga vão vivendo, né, com os rumores da guerra, porque sempre chega falando que a guerra já chegou na aldeia mais próxima de Mananga, e também a alimentação está se tornando cada vez menor, né, e eles ficam sempre com essa preocupação. Então, por causa de tudo isso que está acontecendo, eles decidem fazer um ritual chamado Bembelele para que chova novamente, para que eles consigam cultivar os seus alimentos e que eles consigam ter mais prosperidade, né? Que eles consigam ter uma vida melhor na aldeia. Eles fazem esse ritual, o Mbelele, para conseguir mais alimentos, para conseguir uma vida melhor. E nesse ritual eles matam todos os animais que ainda existiam na aldeia, usam todos os alimentos que ainda sobravam, todas as reservas de alimento. Infelizmente, depois de todo o ritual, não tem nenhuma vantagem, não acontece nada demais, e o que faz com que a situação deles fique mais precária ainda, né? Como eles usaram todos os seus alimentos e mataram todos os animais que poderiam servir de alimentos para eles, não sobrou mais nada para eles, né? Então eles ficam passando fome, eles não têm mais o que fazer e ficam apenas esperando a morte, né? Durante isso, o Wishene acaba ficando grávida de Dambuza, e ela acaba ficando desesperada pelo fato de que seu pai não aceitaria, né, o filho de um homem pobre, e ela acaba falando para sua mãe, Minossi, sobre essa questão de ela ter ficado grávida, e a mãe apoia a filha para ela fugir, que ela quer fugir com Dambuza, justamente pelo pai que ele não vai aceitar, e ela apoia. Depois, Sianga acaba descobrindo que ela ficou grávida de Dambuza e acaba deserdando ela, né, manda ela embora, que ela não é mais a filha dele. Porém, depois que isso acontece, acaba ocorrendo uma invasão na aldeia de Mananga. Muitos habitantes de Mananga acabam morrendo por essa invasão, porque é uma invasão muito violenta. Os homens que são invasores chegam para matar mesmo os habitantes da aldeia, né? E uma dessas pessoas que morre, né, nessa invasão são 3 personagens que são muito importantes nessa primeira fase, que é Sianga, que é o pai de Wishene. Wishene também morre com um corte na barriga, que ela já estava grávida, ela morre com um corte na barriga, e Dambuza também morre, juntamente com Wishene. E a única personagem que tem um destaque nessa primeira parte, que continua viva, é Minossi. E aí se fecha a parte 1 do livro e começa a parte 2. A parte 2 mostra os habitantes, os sobreviventes de Mananga, decidindo sair da aldeia que foi marcada por essa extrema violência, por essa morte de diversos habitantes, e eles veem com Mananga como um lugar que não serve mais para eles. Eles não conseguem cultivar mais nada, diversas pessoas morreram ali, então eles decidem migrar de Mananga para outra aldeia mais próxima. Então na segunda parte, a gente acompanha os moradores de Mananga, juntamente com Minossi, para outra aldeia, e nessa segunda parte, como a guerra na primeira parte era uma coisa mais de rumores, apenas
conversas sobre a guerra, sobre os acontecimentos na guerra, na segunda parte a guerra vai se tornar uma coisa mais presente, uma coisa mais real na vida dos moradores de Mananga, né? Porque como eles saíram da aldeia, eles estão em locais diferentes e a guerra se torna mais presente, né? Eles vão andando por áreas florestais que são muito perigosas, justamente pelo fato de existirem feras ali como leões que poderiam atacar eles, e também por ser um campo de guerra, né? Muitos inimigos de guerra estão ali e muitas vezes eles são atacados durante esse período de caminhada. A violência e a morte se torna um aspecto muito presente nessa segunda parte, de maneira muito real, que a autora ela descreve a violência, né, nessa segunda parte, e muitos moradores, como eu falei, da aldeia de Mananga acabam morrendo por conflitos, né, de guerra, ou até mesmo por doenças, que eles acabam morrendo porque eles acabam ficando muito doentes, porque eles não têm alimentos para comer. Às vezes eles comem coisas que fazem mal a eles, mas eles comem porque eles estão passando fome. Então eles acabam ficando muito doentes e isso acaba prejudicando a saúde deles, que faz com que alguns morram. Uma cena muito impactante que tem nessa segunda parte é uma cena em que eles estão durante essas áreas florestais e eles encontram muitos corpos, né? É comum eles encontrarem corpos mortos. Mas uma cena que me chamou muita atenção foi uma cena em que eles acham um corpo de uma mulher decapitada, e junto à cabeça da mãe tá o seu filho, né, um bebê de alguns meses, tentando juntar a cabeça da mãe ao corpo, né? E após esse período que eles caminham, né, eles fazem essa caminhada, eles fazem essa migração para outra aldeia, eles acabam chegando a outra aldeia, né? Eles encontram a aldeia, que é a aldeia do Monte, e lá eles são bem recebidos pelos moradores de lá, eles são tratados pelos seus ferimentos, pelas suas doenças, né, que faz com que eles fiquem desnutridos, e lá eles têm uma chance de recomeçar suas vidas novamente. Como eu falei no início do vídeo, Xiziane não gosta que deem o título ela de romancista, porque ela não se identifica com esse termo, né? E outra coisa que ela fala é que os romancistas, eles são muito ficcionistas, né? As histórias deles são baseadas em ficções. E ela não trabalha com ficção. Ela fala que ela não trabalha com ficção porque ela trabalha com coisas que realmente aconteceram, coisas que ela vivenciou. E uma coisa que ela vivenciou durante muito tempo foi a Guerra Civil, né? Que durou quase 2 décadas. E que foi muito importante também para a criação desse livro, Ventos do Apocalipse. A Guerra Civil é muito presente na história do Ventos do Apocalipse, né? A gente vê muito essa questão da guerra, principalmente na segunda parte, que a guerra é tratada de uma forma muito violenta e também muito crua. Nós somos apresentados às problemáticas que a guerra traz, né? Que é a fome, que é o desespero, que é a miséria dos povos, né? A própria Xiziane fala que o que fez ela perceber o que realmente era uma guerra foi quando ela viu uma mãe com seus filhos no braço que foi morto após um conflito, né, durante essa guerra civil. Outra questão também que a autora traz em seu livro é a questão do colonialismo, né? Na segunda parte ela vai citar de forma brevemente o colonialismo e a gente pode perceber os efeitos coloniais na vida desses povos, né? Principalmente do povo de Mananga, né? Que existe um conflito entre os mais velhos e os mais jovens, né? Os mais velhos, eles possuem, né, essa carga de conhecimento dos antepassados, dos seus rituais antigos, enquanto os mais jovens estão recebendo apenas a cultura do colonizador. Então, muitas vezes, principalmente no final do livro, em que eles estão passando por um momento de prosperidade, em que eles têm muitas reservas de alimento, eles estão conseguindo fazer muitos cultivos, e os mais velhos decidem fazer uns rituais para agradecer os defuntos. E os mais jovens discordam disso, né? Eles falam que os defuntos não servem de mais nada, né? E eles não querem mais ter esse contato com os seus rituais passados. Bom, essa foi a minha análise da obra Ventos do Apocalipse, da autora moçambicana Paulina Xiziane. E assim eu finalizo o vídeo. Muito obrigado a todos pela atenção e é isso.